O- Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à nossa super revisão para a tua prova do técnico do INSS. Eu separei para vocês alguns conteúdos mais cobrados dentro do direito administrativo para a gente dar aquele último gás, aquele último enfoque para vocês super preparados para a tua prova. E o primeiro tema que eu gostaria de tratar é um tema um pouco mais simples, mas que nós não podemos deixar de lado, porque se trata de um tema bastante querido da CESP, SEBRASP, nas provas do INSS, em especial nas provas de técnico. Estou me referindo aos princípios que regem a administração pública. O primeiro tópico que eu separei para trabalhar com vocês. Vamos lembrar aqui uma coisa, nós temos princípios que estão expressos na Constituição Federal, temos princípios que dizemos que são fundamentais, porque embora não expressos, são reconhecidos pela doutrina, além de outros princípios que estão na Lei de Processo Administrativo e Lei 9784 de 99. Mas os principais que eu gostaria de enfocar com vocês neste momento são aqueles princípios que estão expressos na Constituição Federal, especialmente no artigo 37, caput da Constituição Federal. O artigo 37, caput, ele arrola 5 princípios aplicáveis à administração pública. O primeiro desses princípios é o princípio da legalidade. Sabemos que todos nós devemos obedecer os comandos dispostos nas leis, mas o princípio da legalidade ele é muito mais forte para a administração pública. A administração pública, tal como nós, é obrigada a seguir as leis e não só lei em sentido restrito, aqui estou me referindo, mas a lei em sentido amplo. Os próprios atos normativos editados pela administração pública também devem ser por ela observados. Agora, eu digo que é um princípio mais restrito para a administração pública do que para os particulares, porque nós sabemos que enquanto nós, particulares, podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, a administração pública, por força do princípio da legalidade, somente pode fazer aquilo que é expressamente admitido pela lei. O segundo princípio expresso no artigo 37, caput da Constituição, é o princípio da impessoalidade. E o princípio da impessoalidade nós podemos abordar sob 2 óticas. Em primeiro lugar, o princípio da impessoalidade impõe que a administração pública trate todos os administrados, todos os cidadãos, de maneira igualitária, de maneira equânime. Neste sentido, o princípio da impessoalidade, ele se assemelha à ideia de isonomia. Veja, tratar os iguais de maneira igual e os diferentes na exata medida de suas diferenças. Portanto, o princípio da impessoalidade não impõe que todos recebam o mesmo tratamento. Eu posso ter diferenciações. Eu posso ter, por exemplo, a concessão de tarifa zero para os usuários de serviço de transporte público que sejam idosos, porque a Constituição me permite estabelecer uma proteção ao idoso. Então, é nesse sentido, não é tratar todos de maneira exatamente igual. Não é uma igualdade meramente formal, mas sim substancial. Tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, na exata medida de sua desigualdade. Mas, por outro aspecto, o princípio da impessoalidade também se impõe sobre o administrador público, no sentido dele não poder se promover pessoalmente, não poder promover a sua imagem, promover a si próprio, às custas do erário, às custas de suas realizações. Não pode, por exemplo, o prefeito fazer uma obra de asfaltamento de rua e dizer mais uma obra do prefeito fulano de tal. Por quê? Porque as obras não são da pessoa prefeito, e sim da entidade, da prefeitura municipal, são da administração pública. Portanto, esse é o segundo sentido do princípio da impessoalidade. Além desse, temos o princípio da moralidade, que impõe ao administrador público uma atuação de acordo com a moral, com a ética, com a boa-fé. O homem público deve ser justo, deve ser probo, deve ser reto, deve ser moral. Portanto, veja, não se trata de uma moral particular, mas sim da moral da sua atuação perante a coletividade. Mais do que isso, vamos lembrar que a moralidade não é apenas um preceito de ordem filosófica, não. É uma regra, é um princípio que deve ser seguido pelo administrador público. Além do princípio da moralidade, temos o princípio da publicidade,
que impõe uma administração pública que seja transparente. O princípio da publicidade impõe um dever de transparência à administração pública, de tal forma que os atos por ela praticados não sejam secretos, não sejam ocultos. Logicamente que teremos exceções a essa ideia, a este princípio. Quando nós estivermos, por exemplo, diante de situações que envolvam o direito à intimidade da pessoa ou ainda questões ligadas à segurança pública. Nessas situações, nós podemos ter uma restrição do princípio da publicidade. Caso contrário, ele deverá ser observado, inclusive como forma de podermos controlar a atuação da administração pública. E o último dos princípios explícitos no artigo 37 caput é o princípio da eficiência. A administração pública tem o dever de boa administração, de alcançar bons resultados com o mínimo de recursos possíveis. Ou seja, o princípio da eficiência impõe o máximo de atendimento aos interesses coletivos com o mínimo de recursos, um dever de boa administração. Lembra aqui que nós temos macetinho para lembrar desses princípios, né? É o limpe a administração pública. Este, portanto, veja, um tema um pouco mais simples de direito administrativo, mas que tem sido objeto de cobrança pela SEBRASP, especialmente nas provas do INSS e de técnico do INSS. O próximo tema que eu gostaria de tratar com vocês diz respeito a atos administrativos, também um tema que a SEBRASP gosta de cobrar. Atos administrativos. Nós vimos durante as nossas aulas que atos administrativos são manifestações de vontade do Estado ou de quem lhe represente. Nós vimos vários aspectos relativos aos atos administrativos, como os elementos que integram os atos administrativos, os atributos, as características dos atos administrativos e algumas classificações, inclusive. Mas o que eu queria focar aqui com você é um ponto central, que também é bastante cobrado pela SEBRASP. Do que eu estou falando? Aquela nossa diferença entre a anulação e a revogação dos atos administrativos. Começando aqui pela revogação e, na sequência, vamos falar da anulação dos atos administrativos. Revogação e anulação são duas formas de extinção do ato administrativo. São duas formas que eu tenho de matar, por assim dizer, o ato administrativo. Não são as únicas, mas são as mais importantes, as mais cobradas para o teu concurso de técnico. Qual que é a diferença? Quando nós falamos em revogar um ato administrativo, nós estamos extinguindo, estamos matando esse ato administrativo por razões de conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade. Ou seja, aquele ato administrativo deixou de ser conveniente, deixou de ser oportuno ao interesse público, ele se tornou inconveniente e inoportuno. E por isso esse ato administrativo será revogado por critérios de conveniência e oportunidade. A segunda coisa que nós temos que saber a respeito da revogação. Quem pode revogar um ato administrativo? Como a revogação do ato administrativo envolve um juízo acerca da sua conveniência, da sua oportunidade, acerca do interesse público que está por trás desse ato administrativo, somente quem pode revogar o ato administrativo é a própria administração pública. A administração pública pode revogar seus atos quando eles sejam inconvenientes ou inoportunos. Este não é um benefício, uma faculdade dada ao Poder Judiciário, cuidado com isso. O Poder Judiciário não revoga atos administrativos, apenas a administração pública, seja por vontade própria, seja quando provocada por alguém. E, por fim, os efeitos da revogação. Nós dizemos que os efeitos da revogação são ex nunc, ou seja, valem daqui para adiante, não alcançam o passado. Vejam como é diferente quando nós falamos de anulação. A anulação, ela sempre se refere a critérios ligados à legalidade do ato. Eu estou anulando, eu estou extinguindo o ato porque esse ato se tornou ilegal. Portanto, quando o ato é ilegal, por um critério ligado à sua legalidade e ilegalidade, nós anulamos
o ato administrativo? Como nós estamos falando de uma apreciação da legalidade do ato, uma declaração de que este ato é ilegal, portanto, que ele contraria a lei, que ele contraria regulamentos, nós estamos diante de uma extinção do ato que pode ser praticada tanto pela administração pública, seja por vontade própria, de ofício, portanto, ou provocada por alguém, como também pode ser feita pelo Poder Judiciário. Nós temos que lembrar que a função do Poder Judiciário é analisar a legalidade da atuação dos particulares da administração pública. Portanto, assim como a administração pública, o Poder Judiciário também pode anular os atos. Só que daí temos que lembrar, Poder Judiciário deve ser provocado. Poder Judiciário anula um ato administrativo quando ele é provocado via ação judicial. E os efeitos da anulação? Nós dizemos que os efeitos da anulação são ex tunc, ou seja, retroagem para a data da prática do ato. É como se o ato nunca tivesse existido. Tá? Cuidado aqui, porque pode aparecer na tua prova que, excepcionalmente, por razões de relevante interesse público, os efeitos da anulação podem ser ex nunc, daqui para diante apenas, não retroativos. Isso pode ocorrer em caráter excepcional. Contudo, se a tua questão se basear apenas na diferença entre anulação e revogação, a diferença é essa. Revogação ex nunc, anulação ex tunc, portanto, retroage alcança o passado. Em relação a este ponto ainda, uma coisa que eu gostaria de lembrar com vocês é a figura da convalidação. O que é convalidar? Convalidar é corrigir um ato que tem um problema. Um ato tem um problema, ele tem um vício, ele tem uma ilegalidade, ele tem uma ilegalidade, ele tem uma irregularidade. Contudo, quando este vício é de pequena monta, nós falamos que se trata de um vício que pode ser corrigido, um vício que não tenha grandes repercussões, maiores repercussões. Então, quando nós temos um vício de menor importância, por assim dizer, nós podemos corrigir, convalidar o ato. Por exemplo, demissão só pode ser praticada pela autoridade máxima de cada um dos poderes. Se, eventualmente, a penalidade de demissão é aplicada por alguém que não tem competência para isso, um secretário de Estado, por exemplo, o chefe do Poder Executivo, do Poder Legislativo, quem quer que seja, ele pode convalidar, corrigir esse ato, concordar com a prática do ato. Poderá corrigir, convalidar, portanto, sempre que este vício for um vício de menor importância e sempre que a convalidação não acarrete prejuízos, danos aos interesses de terceiros ou ao próprio interesse público. Vamos falar ainda também do prazo para anular. Qual é o prazo que nós temos para anular um ato administrativo? O prazo para anular o ato administrativo que contém uma ilegalidade é um prazo de 5 anos. Mas lembre-se do seguinte, este prazo de 5 anos vale para atos que gerem efeitos benéficos, portanto, não vale para atos que gerem prejuízos às pessoas, como, por exemplo, a aplicação de uma penalidade. Para atos benéficos, o prazo é de 5 anos, salvo má-fé. Se o beneficiário deste ato benéfico, ele agiu de má-fé, não se aplica este prazo de 5 anos para anulação dos atos administrativos. O próximo tópico que eu separei aqui para tratar com vocês diz respeito aos serviços públicos. Serviços públicos. Serviços públicos são atividades de relevância que interessam a toda a coletividade e, por isso mesmo, o Estado assume para si a titularidade desses serviços. Dizer que o Estado assume a titularidade desses serviços não significa que o Estado deva obrigatoriamente prestar de mão própria esses serviços. O Estado pode contratar alguém para prestar os serviços públicos. E é nesse ponto que eu quero chegar. Vamos lembrar, então, em relação a serviços públicos, que nós não temos uma definição legal dos serviços públicos, não temos um conceito legal, um conceito constitucional, e também não temos um rol exaustivo de quais seriam os serviços públicos. Basicamente, incumbe ao Estado a decisão de
identificar serviços de relevância como transporte público, energia elétrica, fornecimento de água e assumir o dever de prestar esses serviços. Contudo, como eu disse para vocês, o Estado não precisa fazer isso de maneira direta. O Estado pode delegar a prestação dos serviços públicos. É isso aqui que eu quero conversar com vocês. Delegação dos serviços públicos, ou seja, situações que o Estado transfere para alguém não a titularidade do serviço, mas a responsabilidade pela sua execução. Note, mesmo que seja um particular prestando o serviço, continua havendo um serviço público regido por todos os princípios a ele aplicáveis e de titularidade do Estado. Mas quais são as formas de delegação dos serviços públicos? Dentro da Constituição Federal, nós temos basicamente duas grandes formas de prestação de serviços públicos, de delegação. A Constituição fala inicialmente em permissão. Permissão de serviços públicos, ela é vista como um ato precário, como uma forma de delegar os serviços públicos, que ela é precária. O que isso significa? Uma vez dada permissão a alguém para prestar os serviços públicos, o Estado pode, em tese, revogar, desfazer a qualquer momento esta permissão. Cuidado aí que nós já tivemos algumas questões da Sebrasp que admitem que em situações excepcionais, essa precariedade da permissão, ela comporte um certo temperamento, uma certa mitigação. Mas como regra geral, e até por definição da Lei 8987 de 95, que trata dos serviços públicos, a permissão é vista como uma forma de delegação dita precária. Muito bem. Em oposição, nós temos a concessão de serviços públicos. A concessão de serviços públicos, aí sim, se materializa por meio de um contrato. Tá? Aqui é um contrato com direitos e obrigações recíprocas. A Lei 8987 também fala em contrato para permissão, mas seria um contrato, digamos assim, que não tem essa reciprocidade de direitos. Na concessão, você tem a estabilidade na prestação dos serviços públicos, no seguinte sentido. Se alguém é escolhido pelo Estado para ser concessionário de serviços públicos, vai passar a prestar esses serviços por sua conta e risco. E terá direito a explorar essa atividade pelo prazo previsto no contrato de concessão. Portanto, enquanto aqui nós temos o que chamamos de um contrato de adesão, aqui nós temos um contrato que tem uma série de obrigações recíprocas e a maior delas é o dever do Estado observar o direito do concessionário prestar o serviço naquele período estipulado. Veja só, tanto num caso quanto no outro é necessária licitação. Eu preciso fazer a licitação para escolher quem vai celebrar o contrato de adesão de permissão ou para celebrar o contrato de concessão. A diferença é a seguinte, a Lei 8987, ela não fala qual é a modalidade de licitação a ser adotada, simplesmente exige licitação. Já para a concessão, é exigida uma licitação na modalidade de concorrência ou de diálogo competitivo. Uma outra diferença, além da forma de escolha, da forma de licitação adotada, além da precariedade ou não, uma outra diferença entre permissão e concessão, é que na permissão, o contrato de adesão pode ser firmado com pessoa física ou pessoa jurídica. Já na concessão, haverá sempre uma pessoa jurídica ou um consórcio, um grupo de empresas. E eu deixei mais um espaço aqui, porque nós temos uma situação muito polêmica. Muito embora a doutrina não trate da autorização, muito embora a Constituição Federal não trate da autorização, a Sebrasp, ela aceita a autorização como forma de delegação dos serviços públicos. Então, nós encontramos em questões tanto do INSS, como também de outros concursos da Sebrasp, a aceitação de que a autorização é uma forma de delegação dos serviços públicos. Muito embora a doutrina não aceite e muito embora a Constituição não aceite. E aqui o que nós temos que lembrar da autorização? A autorização é um ato unilateral, não é um contrato. É um ato unilateral, é discricionário. A administração pode ou não conceder a autorização do serviço público. É um ato precário, assim como a permissão, que pode ser revogada a qualquer tempo. E, por fim, a principal diferença, na autorização não se exige
à licitação. Portanto, essas diferenças das formas de delegação de serviços públicos. Quero ir adiante agora com outro tema, que é o tema mais cobrado pela SEBRASP, dentro das provas de técnico do INSS. Estou me referindo a servidores públicos, e quem teve aula aqui no curso jurídico bem sabe que, embora nós tenhamos várias regras constitucionais de servidores públicos, previstas ali no artigo especialmente 37 até 39 da Constituição Federal, o principal foco da SEBRASP nas provas do INSS é o quê? É a Lei 8112 de 90. A Lei 8112 de 90 é o Estatuto do Servidor Federal, que é sobre o tema sobre o qual mais recaem as questões da SEBRASP. Eu separei para vocês aqui algumas coisas para nós vermos rapidamente a respeito de servidores públicos, porque já sabemos que a Lei 8112 de 90 é uma imensidão de regras a serem observadas. Mas eu separei algumas aqui que eu gostaria que vocês tivessem uma certa atenção. A primeira delas, aqui que nós vamos tratar, diz respeito às vantagens que podem ser concedidas aos servidores públicos. Nós dizemos que os servidores públicos, eles podem ter como vantagens, digamos, além de sua remuneração básica, por assim dizer, vantagens como indenizações ou adicionais e gratificações. Os adicionais e gratificações, eles recebem um tratamento semelhante dentro da Lei 8112 de 90. Abrange aqui adicionais gratificações, como de férias, um adicional gratificação natalina, por exemplo. A grande característica dos adicionais e gratificações é que eles se incorporam à remuneração do servidor, se incorporam aos proventos de aposentadoria do servidor, ou seja, se somam à remuneração e aos proventos, na forma e nos limites previstos na lei. A diferença em relação às indenizações é que as indenizações jamais são incorporadas aos vencimentos e à remuneração e aos proventos do servidor público. Portanto, a principal diferença que você tem que saber, e isso muitas vezes mata uma questão, é saber que adicional e gratificação se incorpora à remuneração do servidor na forma prevista em lei. Já a indenização não é incorporada. E dentro disso eu gostaria de chamar aqui para te alertar a respeito de duas indenizações, ou seja, essas que não são incorporadas ao vencimento dos servidores, que a SEBRASP gosta bastante de cobrar. Tem mais outras situações, mas eu estou destacando para você duas indenizações que aparecem de forma mais recorrente nas provas da SEBRASP. A primeira diz respeito à ajuda de custo. Veja ali que está nos artigos 53 e 57 da Lei 8112 de 90. A ajuda de custo se destina às despesas do servidor que, no interesse do serviço, passar a atuar em nova sede com mudança de domicílio em caráter permanente. Então, note, a ajuda de custo é sempre com a mudança de domicílio em caráter permanente. Isso é uma das diferenças que vai distinguir a ajuda de custo da diária que nós veremos na sequência. Quero que você lembre da ajuda de custo. Em primeiro lugar, vedado duplo pagamento no caso de o cônjuge ou companheiro, também servidor, vier a ter exercício na mesma sede. Ou seja, a ajuda de custo, se eu tenho dois servidores que passam mudam de domicílio, passam a trabalhar em outro domicílio distinto, os dois no mesmo, o que vai acontecer não é devida em duplicidade. Abrange o quê? Despesas de transporte, passagem, bagagem, bens pessoais, do servidor e também de toda a sua família. Não pode exceder a importância correspondente a 3 meses de remuneração. E, por fim, no caso do servidor que passou a exercer suas atividades em caráter permanente em outra localidade, em outro domicílio, se ele falecer, note que são assegurados a ajuda de custo de transporte para a localidade de origem para a família do servidor falecido dentro do prazo de 1 ano do seu óbito. É diferente da diária, veja só a diária, artigos 58 e 59 da Lei 8112 de 90. As diárias, elas são devidas no caso de afastamento da sede em caráter
eventual ou transitório, seja para outro ponto do território nacional ou para o exterior. O que nós vamos lembrar aqui a respeito da diária, que é bastante cobrada pela Sebrasp? Em primeiro lugar, concedida por dia de afastamento. Contudo, se não é exigido pernoite, veja, ela é devida pela metade quando não exigir pernoite, ou quando a União custear por meio diverso as despesas extraordinárias cobertas pelas diárias. Ou seja, se de outra forma a União paga, por exemplo, despesas de deslocamento da estadia do servidor, a diária é devida pela metade e não no seu valor integral. Não cabe para deslocamentos dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituída por municípios que sejam limítrofes e regularmente instituídas, ou ainda em áreas de controle integrado mantidas com países limítrofes, salvo se houver pernoite fora da sede. Então, quando se trata, por exemplo, deslocamento para um outro município da mesma região metropolitana, a diária não será devida, salvo se o servidor pernoitar neste outro município. E a última observação, o servidor que receber diárias e não se afastar da sede ou retornar antes, fica obrigado a restituí-la no prazo de 5 dias. Ou seja, ele fez o pedido de diária, acabou não indo ou voltou antes do tempo previsto, ele deve restituir esses valores no prazo de 5 dias. Essas são as principais anotações aqui a respeito dessas duas formas de indenização. Temos outras, mas as principais me parece que ajuda de custo e diárias. Além disso, um outro tema que eu gostaria de tratar com vocês rapidamente é o tema das licenças. A Lei 8112, ela trata de uma série de licenças que são dadas para o servidor público, períodos, portanto, que ele pode se afastar do exercício de suas atividades. E alguns aspectos importantes para a gente lembrar das licenças, diz respeito especialmente ao prazo que essa licença é concedida e se ela é ou não objeto de remuneração. Então, eu separei também para você aqui, claro, não temos como ver todas as licenças, são várias dentro da Lei 8112, mas eu separei 3 licenças para você, que eu acho que vale a pena você ter uma atenção especial para a tua prova. Me acompanhe aqui no slide. A primeira das licenças que eu estou falando, doença em pessoa da família. Veja, essa doença, essa licença por doença em pessoa da família é concedida ao servidor, conforme o próprio nome indica, quando ele tem um familiar que está doente. Algumas observações a respeito dessa doença. Sua concessão e prorrogação ela é sempre precedida de exame. É preciso submeter a pessoa que tem a doença a um exame, uma perícia médica oficial para ter certeza que ela está com a doença. Uma outra coisa, durante esse período em que o servidor está licenciado para ajudar alguém de sua família que esteja com problema de saúde, ele não pode exercer outra atividade remunerada. Abrange doença de quais familiares? Abrange doença do cônjuge, companheiro, dos pais, filhos, padrasta, madrasta, enteado, mas abrange também outras pessoas, outros dependentes que estejam anotados em sua ficha funcional como sendo seus dependentes. Ainda sobre essa licença de doença na pessoa da família, vamos lembrar que ela só é concedida quando a assistência direta do servidor é imprescindível. Se ele puder prestar assistência ao familiar e trabalhar ao mesmo tempo, ele não terá o direito à licença. E ainda, veja, ela é concedida a cada período de 12 meses a partir do deferimento da primeira licença. Essas são algumas observações. Vamos lá agora para o prazo. Veja só. O servidor tem direito a até 60 dias consecutivos ou não, no período de 12 meses. Até 60 dias, essa licença é com remuneração. Contudo, se a licença exceder 60 dias, ou seja, for entre 60 e 90, que é o prazo máximo, veja, até 90 dias consecutivos ou não no período de 12 meses, ela é dada sem remuneração. Por isso que, como eu computo o prazo de 12 meses, a partir de fim deste prazo de 12 meses, a gente começa a contar uma nova licença, a possibilidade de concessão de uma nova licença a partir do primeiro pedido que foi concedido.
Agora veja a segunda licença que também é cobrada, afastamento do cônjuge, artigo 84 da Lei 8112 de 90. Essa ideia da licença por afastamento do cônjuge, ela é concedida para o servidor que vai acompanhar o cônjuge ou companheiro que tenha sido deslocado para o outro ponto do território nacional, para o exterior ou mesmo para o exercício de mandato letivo dos poderes executivo e legislativo. Nessas situações, o servidor tem direito à licença para acompanhar o cônjuge. Tá? E lembrando, caso o servidor seja cônjuge também de alguém que é servidor, nesta hipótese, o que vai acontecer? Eu tenho a possibilidade desse servidor passar a exercer em caráter provisório uma atividade na nova sede. Agora, veja só, o que é mais importante aqui para a gente? Qual é o período? Prazo indeterminado, sem remuneração. Prazo indeterminado e sem remuneração. Por isso que você tem essa previsão de que quando o primeiro cônjuge a ser deslocado era servidor público e agora este que está pedindo a licença também servidor público, eu tenho a possibilidade dele exercer em caráter provisório, provisório na nova localidade, uma atribuição compatível caso haja vaga. E a última licença é a licença para capacitação do artigo 87, que é concedida pelo prazo de 3 meses com remuneração e pode ser pedida a cada 5 anos, a cada quinquênio de efetivo exercício. Cuidado aqui uma coisa, não é uma licença que o servidor tenha direito, ele não pode exigir, porque ela é concedida no interesse da administração pública. Voltando então aqui, meus queridos, só para me despedir de vocês rapidamente nesta meia hora, nós vimos alguns dos temas mais cobrados pela prova da Sebrasp. Eu desejo para vocês uma excelente prova, que vocês tenham sucesso e alcancem seus sonhos e objetivos. Um grande beijo para vocês, até a próxima.